Uma vez uma seguidora comentou no meu Instagram assim: eu não trato pessoas gordas bem, porque senão eu vou incentivar elas a continuarem do jeito que são. Eu tenho que tratar um pouco mal, um certo tipo de distanciamento para ela realmente usar isso de motivação e querer mudar. Então eu Como se sinto fosse um bem? como se fosse um bem, porque parece que se você trata uma pessoa gorda bem, com respeito, você está incentivando essa pessoa a ser quem ela é. Eu acho que no ambiente corporativo isso acontece de certa forma também. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Pessoas gordas sofrem preconceito há muitos anos na nossa sociedade. Segundo o mapeamento da gordofobia no Brasil, 97,8% das pessoas gordas brasileiras já sofreram algum tipo de preconceito no país. Isso também se reflete no mercado de trabalho. De acordo com uma pesquisa realizada com 31 mil executivos pelo Grupo Cato, 61% dos presidentes e diretores de empresas não contratam pessoas obesas. E eu fico pensando, por que isso acontece, né? E o que pode ser feito para mudar esse cenário? Eu sou a Melina Lopes, sou uma mulher branca com cabelo preto cacheado, olhos marrons e hoje estou vestindo uma camiseta preta e brincos coloridos. Hoje estou aqui com a Alexandra Gurgel, Beta Bochá e Caio Revela, do movimento Corpo Livre, para conversar sobre a inclusão das pessoas gordas no mercado corporativo. Sejam muito bem-vindos ao podcast, pessoal. Eu queria que vocês se apresentassem com a sua audiodescrição. Eu sou a Beta Boixá, sócia do Movimento Corpo Livre. Eu sou uma mulher trans branca, gorda. Eu tenho cabelo cacheado, louro e eu tenho os olhos castanhos. E hoje eu tô com um vestido vinho. Eu sou o Caio Revela, sou diretor de conteúdo do Movimento Corpo Livre, sou empresário, sou ativista. Eu sou um homem branco, gordo, de olhos e cabelos castanhos escuros. E estou usando uma camisa, uma calça e um tênis off-white, branco. Eu sou Alexandra Gurgel, sou sócia fundadora do Movimento Corpo Livre. Sou uma mulher muito bonita, morena, branca, bronzeada. Tô com uma blusa branca, uma calça preta, com as pernas entrelaçadas aqui em cima da cadeira, cabelo longo e uns brincos dourados. Vamos começar então com você, Chandra, que eu queria te fazer uma pergunta sobre a fundação do movimento Corpo Livre. De onde que surge esse movimento? A história de nós três, ela se entrelaça há muito tempo, assim. Desde antes do Movimento Corpo Livre, nós somos todos cariocas, somos do Rio de Janeiro. A gente começou no YouTube, somos crias do YouTube. Desde que a gente se encontrou, foi um primeiro momento que a gente estava indo na praia, né, Beta? Principalmente eu e Beta, assim, nesse primeiro momento. Eu tava gravando um clipe na praia, do meu canal no YouTube, foi quando eu conheci a Beta, a gente já se conhecia pela internet, foi a primeira vez que eu usei biquíni. E a partir desse momento que eu encontrei a Beta, a gente começou a sentir que o nosso propósito, a nossa missão de vida estava bem colada, literalmente. E a gente começou a fazer ações na praia no Rio, começou a fazer algumas coisas, até que o sonho de todo youtuber naquela época era vir para São Paulo, né? Fazer as coisas no YouTube e tal. E a gente veio para São Paulo, aí o Caio já estava junto, né? O Caio começou a namorar com a Beta logo na sequência. E aí a gente veio junto morar em São Paulo e começou a fazer ações aqui. Então, antes do movimento Corpo Livre acontecer, a gente tinha uma festa que era, e até hoje, né, não existe. Era uma das únicas festas, a única, né, pensando no body positive, pensando na positividade corporal, pensando realmente em todos os corpos, né? A gente pode falar mais sobre isso aqui, mas a vida da pessoa gorda é não ser fotografada na balada. Primeiro é não ir pra balada, não ter roupa pra ir pra balada, não se sentir bem na balada e não ser fotografada se você tem a coragem de ir. Então a gente criou uma festa muito legal que pessoas do Brasil inteiro vinham. A gente criou marca de roupa. A pandemia fez com que a gente parasse um pouco, né? Porque a gente fazia muita coisa outdoor, né? E a pandemia fez a gente ficar dentro de casa. E o Movimento Corpo Livre, ele surgiu justamente aí. A gente já era uma hashtag que a gente usava, principalmente nas redes sociais, né, do Instagram. A partir dessa hashtag, a gente mostrava, a gente queria dar um grito, assim, de, cara, eu posso ser livre com o meu corpo, do jeito que ele é. E o Movimento Corpo Livre, o perfil dele começou a nascer
para que a gente até provasse um ponto para as pessoas de que o que a gente está falando é real, existe um monte de gente. E assim, a gente, pra você ter uma ideia, a gente pegou 100 mil seguidores em um mês, assim. Então, assim, tinha uma galera que Tinha estava uma sedenta, necessidade. não só pelas festas, pelas roupas, mas por esse espaço seguro na internet. Porque a gente sabe que, por exemplo, falando de Instagram, é a rede social mais nociva à saúde mental. Isso é um dado, isso é comprovado. Então, eu aprendi num reality show Largados e Pelados que a árvore do veneno, do lado tem uma árvore do antídoto. Então a gente vai falar muito sobre isso, né, sobre tecnologia, mas aonde a gente aprendeu a não gostar da gente, desde cedo, desde antes da internet, mas ali a gente já não gostava, né? A gente via as Kardashians, a gente via essas imagens de corpos perfeitos. Nesse mês, nessa mesma plataforma começou a trazer uma nova forma de olhar, uma nova referência, criando referências, né? Sendo e criando referências para que os corpos fossem realmente diversos, para que a gente pudesse mostrar que não existe só esse tipo de pessoa e que nem a garota da capa da revista se parece com a garota da capa da revista. Né, Beta? Mas o que é o movimento Corpo Livre? Vamos falar Não, mais. eu acho que tem uma coisa interessante, assim, a gente se juntou dentro do ativismo contra a gordofobia, né? Só que a gente tem duas questões nesse lugar, que é, a gente tem o Body Positive, que é um movimento muito americano, que chega no Brasil, e a gente durante muito tempo usou essa expressão Body Positive, tem o Body Neutrality também, então, que é ter um pouco dessa outra visão sobre o corpo. A gente entendeu que pra gente conseguir falar com as pessoas aqui, a gente continua falando da pauta da gordofobia, mas também a gente precisa extrapolar um pouco isso e falar também sobre a pressão estética, falar sobre a maneira como a gente vê a beleza. E o Body Positive, como era um movimento muito americano, a gente entendeu que a gente precisava traduzir isso de alguma maneira. Então o Corpo Livre, ele vem exatamente nessa tradução desse movimento, mas não só na tradução, mas na tradução de trazer a cultura brasileira. O brasileiro tem uma outra relação completamente diferente do corpo do americano, por exemplo. Totalmente. Então a gente precisa entender como que é esse movimento do Body Positive à brasileira. Então eu acho que o movimento Corpo Livre, ele vem nascendo desse lugar. Ele nasce nessa necessidade da gente traduzir o termo, da gente mostrar o corpo brasileiro, mas também de um outro viés, do viés da aceitação, do viés do debate do padrão de beleza e também da gente falar sobre a vivência de pessoas gordas. Eu penso um pouco nisso, sobre qual que é essa tradução, muitas vezes, né? Isso, a gente fala muito sobre isso no mercado corporativo, como a gente localiza esforços, como a gente traz e tropicaliza, tendo uma visão global, mas pensando nas questões locais. Quais são as diferenças maiores do movimento gordo ou do movimento Corpo Livre no Brasil em comparação com outros países? No Brasil, a gente tem um movimento muito diferente de empoderamento das coisas que nos oprimem. Pelo menos é uma percepção, assim, mas acho que nos Estados Unidos a gente tem palavras proibidas, a gente tem termos que não podem ser falados. E aí, lógico que tem também um movimento lá de tentar trazer, por exemplo, a palavra fat como uma palavra positiva. Só que eu vejo que isso no Brasil é muito mais forte. Eu vejo que no Brasil a gente tem uma concepção de que quando a gente se encontra com alguma coisa que é uma agressão contra a gente tem um movimento muito, muito significativo de tentar transformar aquilo numa coisa positiva. Então, quando a gente fala hoje que a gente tem orgulho de ser uma pessoa gorda, é porque a gente não quer mais ter o medo de falar esse termo, né? A gente sempre fala muito, assim, quando a gente vai dar entrevista e tudo mais, para não usar a palavra obeso, por exemplo. Porque, assim, o obeso, ele é uma concepção da medicina, é uma concepção que, assim, a gente pode ter 1 bilhão de questões sobre isso, mas mesmo assim a gente entende que a obesidade é uma questão para ser tratada dentro do consultório. Mas a obesidade não é uma característica da pessoa. A característica da pessoa física é ser uma pessoa gorda. Então a gente quer muito fazer com que as pessoas percam o medo de falar essa palavra. Essa palavra não é um palavrão, as pessoas não têm que ter receio de se colocar como uma pessoa gorda. O movimento, ele vem muito com esse objetivo da gente mostrar que esses corpos existem, que esses corpos são válidos e que também a gente pode rever o nosso conceito de beleza, de aceitação, e aí, lógico que isso vai extrapolar depois também para o lado corporativo, da questão de ver pessoas gordas como pessoas que são incapazes, por exemplo, são pessoas que são moralmente falhas, né, assim, muito entre aspas. A gente ouve muito isso, né, tipo, você deu esse dado, né, de que vários CEOs não contratam pessoas gordas, porque tem essa concepção de que pessoas gordas são menos capazes, elas não têm capacidade de gerir o próprio corpo. Então, como que elas vão gerir o trabalho delas, né? E a gente está aqui para provar que não é bem assim. Inclusive, tem um grande publicitário no Brasil, muito conhecido, que ele já deu uma entrevista no passado falando que ele não contratava pessoas gordas porque elas eram tidas como... não, porque se a pessoa é gorda, ela é indisciplinada, desleixada e fracassada. Ou preguiçosa também.
Porque essa é a visão que você tem. Ah, porque se ela fosse disciplinada, se ela fosse uma pessoa que, sei lá, que tem cuidado de alguma forma, ela cuidaria da alimentação. Porque aí, no fim das contas, tudo vai pra comida. Tudo é essa moralização da comida e esse fato de que, ela é gorda porque ela quer. Então, quer resolver seu problema? Muito do papo da gordofobia, que a gente vai falar bastante, mas essa coisa. Por muito tempo e até hoje é muito difícil entender a gordofobia pra muita gente. E eu vou falar até dentro dos movimentos sociais, de outros movimentos. Por quê? Porque parece que a gente tá aqui, nós somos gordas porque a gente quer. Porque é uma coisa que é mutável. Então, se você pode mudar, por que você está reclamando? Para de mimimi, né? Não falam muito isso? Então, assim, é como se a gente estivesse reclamando. Eu gostaria de uma cadeira maior. Então emagrece que resolve. Eu sinto também que, em relação ao movimento Corpo Livre, é um movimento que junta pessoas. Isso é muito importante pra gente. A nossa história começou junto e eu acho que o movimento Corpo Livre transborda essa vontade de estarmos com as pessoas e de estarmos juntos encarando essa luta. Porque quando a gente começou nesse processo, muita gente questiona assim: qual foi o dia que você se aceitou? Não existe esse dia. Eu acho que foi todo um movimento individual, mas também foi um movimento de estar próximo de Beta, da Xanda. A nossa felicidade e as nossas descobertas, literalmente vivendo, a gente queria transbordar isso de alguma forma para as pessoas. E é muito legal ver as amizades que se formam através das redes sociais do Movimento Corpo Livre. É uma rede extremamente engajada, que as pessoas gostam de receber esse conteúdo positivo diariamente. E a gente tem uma curadoria de conteúdo muito importante também, porque a gente sabe que às vezes tudo que a pessoa precisa é realmente receber um conteúdo que vai ajudar, que vai mudar o dia dela de alguma forma. Então eu sinto que veio muito dessa vontade, sabe aquela felicidade que você quer contar pra todo mundo o quanto você tá se sentindo incrível? Eu acho que Em veio comunidade, né? A em importância de estar comunidade, em a gente queria comunidade. passar. Eu lembro que no começo a gente, às vezes, até tinha alguma amiga gorda e falava: Não, olha só, você é maravilhosa, vamos com a gente, não sei o quê. Porque a gente queria que as outras pessoas também sentissem um pouquinho dessa liberdade, né? Por isso o Corpo Livre vem tão forte nesse sentido. E eu acho que juntos a gente consegue também estar mais forte para realmente lutar pelos nossos direitos, por toda essa questão de acessibilidade. Juntos também a gente consegue desenvolver esse sentimento de que as pessoas defendam a gente, se importem com a gente, com a nossa luta, e que não é uma coisa mais tão solitária como era antes. É muito legal saber que hoje no movimento a gente tem pessoas que defendem a gente, estão com a gente, sabe? É muito legal saber que esse movimento cresce cada vez mais e as pessoas realmente hoje começaram a ver pessoas gordas de uma forma mais humana, de uma forma de se colocar no lugar dela. Isso que está acontecendo aqui hoje, por exemplo, você realmente entende que até mesmo quando a gente sofre algum tipo de discurso de ódio, hate na internet, é bom saber que existem pessoas que defendem a gente, sabe? É bom saber que a nossa comunidade é tão fortalecida e que esse amor que a gente coloca pra fora e transbordou tanto que acaba transbordando para outras pessoas também. É uma visão meio poética, né, do movimento, mas é porque Não, mas é dessa tem tudo a ver, eu vontade. acho que inclusive tem tudo a ver com o mundo corporativo, porque a gente fala muito sobre grupos de afinidade, por exemplo, nas empresas, Sim, que são espaços de comunidade, são espaços onde as pessoas estão lá se juntando, pessoas que são desse grupo subrepresentado e pessoas que amam essas pessoas, né? Pessoas que querem também agregar para essa causa. Então, eu acho super importante falar sobre comunidade, porque muitas vezes a gente sabe que pessoas que estão subrepresentadas no mercado de tecnologia costumam ser uma sozinha entre um time enorme ou uma na empresa. Então, tem muito a ver com essa questão da solidão e como a gente combate isso. E pensando um pouco nisto, eu acho que, Caio, eu queria até te perguntar sobre como você ressignifica, né, muitas das questões que a gente pensa quando a gente pensa em pessoas gordas no mundo no qual a gente vive. Eu sei que você constrói bastante conteúdo que tem a ver sobre como mostrar que pessoas gordas também são saudáveis. Como tem sido essa experiência? é uma experiência muito boa. Eu sempre gostei de me exercitar. Eu sempre tive muito cuidado, assim, com a minha alimentação. Cuidado no sentido de escolher bem as coisas, de me preocupar com isso, de não ser alguma coisa aleatória na minha vida. E ressignificar isso é muito importante pra mim, porque durante muito tempo eu me senti muito. Eu sentia que a atividade física não fazia sentido pra mim. O objetivo sempre era o emagrecimento, né? Então, hoje, saber que eu me movimento
porque eu sei que corpos parados, isso não é uma coisa legal, muda tudo. É muito bom saber que o meu dia a dia hoje eu consigo fazer as coisas com mais facilidade porque eu tô me movimentando. E isso não necessariamente se reflete na balança, sabe? Isso não necessariamente se reflete numa questão estética. Antigamente, todos esses esforços que eu fazia, tanto para me exercitar quanto na alimentação, era para eu conseguir me sentir mais bonito. A saúde não era nem o segundo, nem o terceiro, acho que nem o quarto lugar. Sabe, a minha vontade de comprar uma calça legal e ir numa loja era muito mais forte. Eu não me preocupava de fato com a minha saúde. E é muito louco isso, porque hoje eu vivo numa fase de vida que eu realmente me preocupo com a minha saúde. Só que é muito difícil você fazer com que as pessoas acreditem nisso. Existem muitas pessoas na internet que acham que eu finjo que eu me exercito, que eu gravo o vídeo depois assim, acabou de gravar, parei, vamos, parou aqui. Então, ultrapassar essa barreira é complicado, mas a gente se agarra nesses aspectos positivos, né? Saber um corpo gordo se movimentando, até mesmo em questões de academia, sempre via pessoas gordas isoladas, sempre tinha aquela questão de punição mesmo, como se a pessoa tivesse se punindo de estar lá. E saber que hoje a gente influencia positivamente nisso é muito legal. Dentro do Movimento Corpo Livre, a gente abriu um novo braço do movimento, que é o Time Corpo Livre, né? O Time Corpo Livre, ele tem um lema, que é: a gente deve se exercitar porque a gente ama o nosso corpo e não porque a gente odeia ele, né? E isso é muito forte, porque qual é o nosso objetivo com o time? É literalmente recriar o vocabulário visual do exercício. Porque hoje o exercício está muito focado na barriga trincada, na barriga negativa, no emagrecimento. Então o exercício ele é todo focado na mudança corporal, principalmente do lado da estética. E aí a gente percebe que isso tem alguns resultados. Um resultado é que a pessoa fora do padrão, e aí a gente está falando aí não só de pessoas gordas, mas de pessoas com deficiência, de pessoas que não têm aquele corpo colocado como corpo perfeito, elas só começam a se exercitar quando elas querem chegar nesse corpo. Elas só fazem alguma coisa porque elas têm um sonho de ter aquele corpo malhado, aquele corpo da barriga negativa. Então elas estão ali, como o Caio falou, para se punir. Elas estão ali porque elas não gostam do corpo delas, então elas precisam fazer alguma coisa para que esse corpo se torne aquele corpo. E aí, quando ela não consegue aquilo, gente, corpos são diferentes, tem biotipos diferentes, tem metabolismos diferentes, nem todo mundo, e assim, pouquíssimas pessoas vão conseguir ter aquele corpo. E a que custo se tem aquele corpo, né? Se a gente vai conversar com essas pessoas, muitas delas basicamente têm uma alimentação que come 2 coisas só no dia. Assim, tem toda essa questão dessa dificuldade de manter aquele corpo, e óbvio que se uma pessoa ganha muito dinheiro para isso, ela tem muito mais facilidade. E aí, quando essa pessoa se frustra, ela se afasta completamente do exercício. E a gente recebe muita mensagem no time falando: meu Deus, pela primeira vez eu vi uma pessoa gorda se exercitando e simplesmente se exercitando porque ela quer se exercitar. E aí a pessoa se vê aquilo, né? Se a gente não se vê, a gente não consegue sonhar pra gente também. Então, quando uma pessoa me vê lá fazendo um exercício de pilates, que foi o último que a gente colocou, eu lembro que teve um comentário falando: meu Deus, pela primeira vez eu me vi e eu tive até vontade de fazer. Que importante. E isso é muito transformador. Como eu falei, a gente quer transformar esse vocabulário visual. Eu quero botar pessoas diversas fazendo exercício porque elas amam estar ali. E pensando nessa pauta, como vocês acham que a tecnologia tem ajudado a quebrar esses estereótipos ou toda esses problemas que temos hoje em dia? Eu acho que a tecnologia, antes de tudo, assim, a gente é muito prova disso, né? A gente começou a falar desse assunto no YouTube como um grito de quase de socorro por tentar colocar pra fora o que a gente estava sentindo, e porque também naquela época não tinha basicamente ninguém falando sobre isso. Tem pessoas que falam dentro da moda, tem pessoas que falam dentro de outros lugares, mas assim, a gente precisava de uma estrutura que falasse sobre a liberdade do corpo em todos os âmbitos. E isso a gente não encontrava muito naquele momento. Então acho que quando a gente começou a falar disso, a gente começou a perceber que tinham outras pessoas que também sentiam a mesma coisa, mas que até então não tinham a capacidade ou a vontade ou até a coragem de falar sobre aquilo, porque era uma exposição muito forte também, né? A gente passou por 1 milhão de ondas de ódio muito fortes na internet. Mas eu acho que é como a Xanda falou, assim, onde tem o veneno tem a cura, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente passa por muita onda de ódio, é um lugar onde a tecnologia permite que a gente se conecte.
Então, se a gente hoje tem uma rede de apoio presencial, é porque essa rede de apoio em algum momento começou virtualmente, né? Então, a internet ela possibilitou que a gente pudesse construir essa comunidade e começasse a criar realidade, né? Porque eu acho que o virtual, a gente acha que o virtual ele não faz parte do mundo real, mas acho que muito pelo contrário. Na verdade, o virtual ele constrói novos caminhos. A gente consegue, através de um vídeo, fazer com que outras pessoas percebam que existem possibilidades. Que existe sim como um corpo gordo sair na rua e não ter vergonha disso. Que existe sim uma pessoa gorda ser excelente no que ela faz. Dela poder ter um cargo de liderança e poder ser um excelente profissional. Então, eu acho que a internet ela trouxe um pouco essa capacidade, trouxe um pouco essa coragem e também democratizou muito o acesso à construção desse visual. Porque, como a Xana estava falando, a gente, durante muito tempo antes da internet, a gente só tinha poucos players que tinham o domínio do que era beleza, do que era o desejado, o que é uma estrutura de uma empresa e quem é o profissional que pode estar ali dentro. Quando a gente começa a construir isso de uma outra maneira, quando a gente começa a mostrar, olha só, a gente é muito capaz, a gente tem muito talento, a gente consegue fazer desse corpo, dessa maneira, com esse visual, e não ter vergonha de ser assim, a gente começa a construir esse lugar. Então, acho que a tecnologia, ela conecta, ela aproxima, e também de uma parte prática, né? Por exemplo, hoje eu tenho capacidade, ainda falta muito acesso à roupa, ainda falta muito acesso, hoje a gente fica brincando dizendo que se a gente entrar num shopping com dinheiro ilimitado e sem roupa nenhuma, a gente sai com todo o dinheiro e sem roupa, continua sem roupa. Isso ainda é uma realidade. Então, a tecnologia ela ajudou a gente a poder conseguir conectar com outros grupos ou com uma marca lá da Bahia que consegue mandar para cá uma roupa que faça sentido. A gente conseguiu conectar pessoas que vão pensar a realidade, porque assim, o Brasil tem dimensões continentais. Então, a beleza que é aqui no eixo Rio-São Paulo é totalmente diferente da beleza do Norte, é totalmente diferente da beleza do Nordeste. Então, como que esses corpos estão vivendo nessa sociedade e conversando com esse padrão, sabe? Então, eu acho que a tecnologia, ela traz isso. Ela traz uma possibilidade de mais pessoas criarem novas realidades e fazer com que a gente, no mundo físico, a gente também possa começar uma revolução. Um ponto que é muito importante aqui é que eu acho que, tanto no mercado corporativo quanto fora dele, a gente não está falando de gordofobia quanto fala de outras pautas. Acho que nos últimos anos, e especialmente depois do ascenso dos movimentos sociais em 2020, no mundo inteiro, a gente fala com um pouco mais de liberdade sobre racismo, sobre LGBTQ-fobia, mas eu acho que ainda a pauta sobre como a gente julga os corpos das outras pessoas, especialmente o tamanho dos corpos de outras pessoas, ainda não é tão prevalente na nossa sociedade. E eu acho que alguns pontos que vocês trouxeram até de, por exemplo, estarem em ambientes que eram LGBT, ou estarem em ambientes onde se discutem outras pautas sobre a diversidade, e essa pauta de gordofobia não é tida em conta, eu acho que forma parte dessa conversa que a gente deixa um pouco rasa, às vezes, sobre a diversidade. Então, acho muito importante que a gente pense também nessa questão do tamanho das pessoas, porque senão a gente não vai entender o leque e a diversidade do mundo no qual a gente vive, né? Muito importante você falar isso, e assim, até puxando um pouco o gancho do que a Xanda falou, a gente acredita que a autoestima, ela é um ponto de partida para que a gente possa começar a criar realmente uma revolução sobre o corpo. A gente acha que a autoestima, a gente não consegue fazer, óbvio que a gente não está falando de um mundo ideal, de uma utopia, onde a gente vai achar que tudo na gente é lindo, porque não é sobre isso que a gente está falando. Mas é muito importante a gente, antes de tudo, se sentir válido para poder lutar pelos nossos direitos. Mas a gente pode ter toda a autoestima do mundo que a gordofobia ela não muda. A gente continua sofrendo gordofobia. Porque, e aí é muito importante a gente falar dessa diferença de pressão estética e gordofobia, né? A pressão estética, ela é algo que atinge todas as pessoas, só que de formas diferentes. É uma pressão para que você tenha um determinado corpo, uma determinada aparência. É para que você pareça com alguma coisa que é colocada como bonito. E aí a gente vai saber que, por exemplo, mulheres vão sofrer uma pressão estética muito mais forte do que os homens. Mas mesmo assim, os homens também vão sofrer isso de alguma maneira. De também ter essa necessidade de chegar em algum corpo. Mas a gente sabe que as mulheres são policiadas o tempo inteiro sobre isso. A gente
primeiro se empoderar do nosso corpo é entender que nosso corpo é válido independente da maneira como ele seja. Só que do outro lado a gente tem a gordofobia. A gordofobia, ela é um preconceito estrutural, quer dizer, que está na estrutura da sociedade. A sociedade, ela se organiza em torno dessa ideia. E por isso, justamente, desde a infância, que a gente já Exatamente. entende que ser gordo não é positivo Não é e a gente positivo. quer evitar a toda custa, né? E a gordofobia, na verdade, ela é a rejeição e a repulsa de corpos gordos. Né? Então, assim, a gente está falando de uma estrutura que ela é pautada em alguns pilares. Um deles é o entendimento de que a pessoa é gorda, é uma pessoa automaticamente doente. Tem ali uma doença e isso a gente pode questionar de muitas maneiras, mas assim, não somos médicos, né? A gente não está aqui para rejeitar determinadas coisas, mas também a gente pode questionar de que maneira essas coisas são vistas, mas eu acho que isso é um assunto talvez mais profundo, que precisa um pouco mais de tempo para que a gente possa realmente pensar sobre isso, mas de qualquer forma a gordofobia ela está muito pautada nessa ideia, de que a pessoa gorda automaticamente é doente, e aí tem uma outra questão que é mais cruel, que é ela é doente porque ela quer. Então, ela tem essa doença e ela também tem essa doença porque ela escolheu ser dessa maneira. É a vítima e a culpada. Ela merece sofrer porque ela escolheu ser dessa maneira. Então a gente fala que a gordofobia ela tá pautada na patologização desse corpo, quer dizer, esse corpo é visto como doente, tá pautada na culpabilização desse corpo, então ele é doente porque ele quer, e aí por isso a gente não pode dar acesso a esse corpo a nada. Porque se a gente der, a gente tá abrindo possibilidade para que esse corpo continue da maneira como ele é. E, Beta, você falou de uma coisa que eu acho muito importante sobre gênero, né? A gente já, na nossa conversa, tocou um pouquinho sobre esse assunto de quanto que pessoas diferentes e que já estão mais longe dessa norma, desse padrão, sofrem ainda mais violências, ainda mais no mercado de trabalho a gente pode pensar em discriminação. Então eu queria trazer um pouco, até um dado que me surpreendeu muito de uma pesquisa de vários anos atrás nos Estados Unidos. Também a gente pode conversar sobre por que a gente não tem tantos dados ainda, né, sobre este assunto e tem sobre outros. Mas um dado que me chamou muito a atenção no mercado corporativo é que se a gente considerar os dois grupos se a gente pensar em todos os CEOs dos Estados Unidos, no momento que foi feita a pesquisa, entre as CEOs mulheres e os CEOs homens, apenas 5% das CEOs eram gordas, das mulheres, e para os CEOs homens tinha entre 45% e 62% que se consideravam gordos, ou que poderiam ser considerados gordos pelo seu peso, digamos. Então, a gente já vê que tem um gap, né, entre mulheres e homens quando a gente fala de gordofobia. Como que vocês enxergam isso? Como a gente pode pensar nisso no mercado corporativo, sobretudo? Quando a gente está falando de corpos minorizados, né, de grupos minorizados, de corpos subalternizados, quer dizer, são corpos que são vistos como menores, a gente está falando de uma mesma estrutura, que é uma estrutura de poder, no final das contas. A gente está falando de quem manda, quem tem que mandar e quem tem que obedecer. Quem tem liberdade sobre o seu corpo e quem não tem. A gente fala que os corpos desses grupos são corpos públicos, né? Então, esses corpos eles são vistos pela sociedade como corpos que podem ser comentados, alterados, né, oprimidos. A gente sabe que, por exemplo, o grupo de mulheres é um grupo que é visto como sendo uma coisa pública. Então você pode falar da aparência de uma mulher, você pode falar do corpo dessa mulher, você pode falar se essa mulher está bem vestida ou não. Isso não funciona, por exemplo, para um homem. Funciona muito menos. É o que a gente está falando da pressão estética, ela afeta todo mundo, mas com forças muito diferentes. Então, um homem ainda carrega um pouco dessa coisa histórica da pessoa gorda ser uma pessoa da bonança, da fartura, que a gente sabe que é uma imagem que historicamente veio muito forte, né? Isso foi mudando com o tempo, da gente entender, e a gente tem até uma percepção, assim, de que no momento onde a comida era escassa, né, no momento onde poucas pessoas podiam se alimentar bem, ser gordo era uma percepção positiva. Quer dizer que você tinha uma capacidade e uma riqueza e que aquilo se mostrava no seu corpo. Quando a comida se tornou uma coisa mais abundante, a gente teve uma inversão desses valores, e aí a gente entendeu que a pessoa que tem controle sobre o próprio corpo dela, né, entre aspas, é uma pessoa mais valorizada sobre uma pessoa que
comete o pecado da glutonice. No final, tudo isso vem de um mesmo lugar, que é uma necessidade de controle desses corpos que são vistos como corpos menores. Então, uma mulher, ela já tem muito mais dificuldade de ser respeitada por toda a questão do machismo, né? Então, assim, a gente tá falando de uma mulher cis, uma mulher trans, então a gente tá falando de um outro universo que é quase completamente diferente. Uma mulher, ela tem que se provar 10 vezes mais do que um homem num espaço corporativo. Então, se ela Uma mulher carregar... gorda ainda vai ser Exatamente, se ela carregar muito mais. outros signos de opressão, ela tem cada vez mais dificuldade. Então, essa mulher, ela vai pagar um preço muito cruel para conseguir chegar naquele lugar, porque as vagas para ela são muito mais escassas. Então você vai ver que os homens têm mais liberdade de serem pessoas gordas. E mesmo assim, a gente hoje tem cada vez mais um discurso de esses homens também serem oprimidos pelos corpos deles, mas muito menos que as mulheres, né? Então a gente vai ver que uma mulher, ela vai chegar no cargo de liderança, mas provavelmente ela é uma mulher hétero, uma mulher cis, uma mulher branca. Então, todos os outros signos de opressão dificilmente vão estar ali. Você dificilmente vai encontrar uma mulher trans, pansexual, negra, gorda, num cargo de liderança. Inclusive, eu não sei nem se a gente consegue pensar aqui nessa pessoa. E pensando um pouco de novo nessas questões do home office e também da questão híbrida, né? De ir algumas vezes para o escritório e outras trabalhar de casa. Quais são algumas coisas para prestar atenção para deixarmos os ambientes mais inclusivos para pessoas gordas? Bem, eu acho que a primeira coisa é realmente o mobiliário. O mobiliário é muito importante ser pensado para tamanhos de pessoas diferentes. Então, quantos e quantos lugares eu chego que todas as cadeiras têm braço, por exemplo. Normalmente, cadeiras com braço não cabem pessoas gordas. Cadeiras sem braço podem ser muito desconfortáveis, mas pelo menos a pessoa consegue sentar. Os espaços que aquela pessoa tá ali, então, desde sala de reunião até o lugar onde ela trabalha, ver pessoas gordas envolvidas nos lugares também, né? Então, assim, se você é a única pessoa gorda da sua equipe e sempre quando você fala, você não é ouvida, você para de falar uma hora. Eu acho que o mais difícil nesse caminho é que talvez exista uma individualidade muito importante de ser ouvida que muitas vezes não é ouvida. Então, existem esses pequenos detalhes do tipo mobiliário, do tipo uniforme, do tipo você não constranger uma pessoa gorda a participar de uma dieta pública, coletiva dentro do meio de trabalho, que é uma coisa muito comum aqui. Premiar as pessoas por quantos quilos ela emagreceu, isso acontece direto em lugares corporativos. Então, assim, não criar esses constrangimentos constantes para que essa pessoa não se sinta bem-vinda ali, né? E aí, também ter um canal aberto para que essa pessoa possa comentar e isso seja levado a sério, né? Vocês enxergam que tem alguma diferença entre os ambientes de híbrido, presencial ou home office nessa questão da gordofobia? Existe uma diferença, porque a pessoa em casa provavelmente ela vai estar muito mais confortável, né, de trabalhar nesse lugar, e talvez ela consiga, entre muitas aspas, assim, esconder o fato de que ela é uma pessoa gorda, ou lidar melhor com os olhares, por exemplo, publicamente, quando ela tá numa situação na frente de uma câmera, só de uma webcam, que nem sempre tem uma qualidade muito boa, uma iluminação muito boa, você só vê ali um vulto, então eu acho que aquilo ali é uma questão. Mas acho que talvez tenha sido mais confortável para pessoas gordas ficarem em casa, né? Porque elas estão ali no conforto da casa delas. Essa coisa do mobiliário é muito, muito real. Por exemplo, essa cadeira, por mais um pouquinho, poderia não dar no cair na beta, entendeu? E aí ia ser uma situação constrangedora para todo mundo que tá aqui. E isso acontece muito. E o nosso trabalho é fora da curva, não é um ambiente corporativo. Então, assim, essa diferença do presencial pro online, muita gente prefere, na verdade, isso que a Beta tá falando mesmo. Ficar em casa. Porque tem mais liberdade de poder mostrar mais a sua capacidade do que só a sua imagem, que às vezes bloqueia tudo. Seja qual for a modalidade de trabalho, esse é um assunto que precisa estar presente no ambiente corporativo. E é sobre isso que a gente vai falar agora na Roda de Conversas. Você já recebeu comentários sobre ter que emagrecer na sua vida? Acho que toda a minha existência, mesmo não sendo uma criança gorda, ter crescido enquanto uma pessoa gorda, eu sempre fui cerceada de comentários sobre emagrecimento. No final das contas, a gente que cresceu nos anos 90, a gente entende muito bem que o padrão que era exposto na mídia pra nós nunca foi um corpo gordo. Então, lógico,
desde a infância até, enfim, adolescência e vida adulta, eu fui exposta a situações micro e macroagressões sobre emagrecimento, e depois que eu engordei e ocupei esse corpo que tenho, já tive vários grandes exemplos que muitas vezes estão ali maquiados enquanto um apelo à saúde, né, sem minimamente ter visto um hemograma meu pra saber como eu tô por dentro, mas muitas vezes vem disfarçado de um cuidado, de uma preocupação com a minha saúde, e que vem da sociedade civil como um todo, mas sobretudo também no meio médico, né, o que limita muitas vezes o acesso às pessoas gordas a uma saúde humanizada. Hoje estou aqui com a Luana Nazaré, que é gerente de parcerias estratégicas do YouTube. Bem-vinda, Luana. Eu me chamo Luana Nazaré, mas vocês podem me chamar de Lu. Eu tenho 33 anos de idade, sou nascida e criada no Distrito Federal, em Brasília. Moro em São Paulo há 12 anos e hoje eu sou gerente de parcerias estratégicas no YouTube. Antes disso, eu dediquei quase uma década às diversas sub-áreas de recursos humanos, entre elas recrutamento e seleção, consultoria de pessoas e experiência das pessoas, e sobretudo dentro de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Para todos verem, você pode dar a sua autodescrição. Claro. Eu sou uma mulher gorda, negra, tenho os cabelos crespos curtos, e hoje eu tô usando uma calça verde e uma camiseta laranja. Como que as empresas encaram a existência de pessoas gordas? Na minha honesta opinião, eu acho que as empresas não estão nem um pouco preparadas ou cientes de que é importante observar, sim, desde o comportamento, observações e vieses com relação a ter pessoas gordas dentro do seu quadro de funcionários, tanto quanto a parte estrutural, física mesmo dos espaços. Então, na minha opinião, ainda existe um grande espaço a ser preenchido quando a gente fala de acessibilidade gorda. É algo que acho que de todas as conversas que se tem hoje em dia sobre diversidade, tem poucas onde a gente considera pessoas gordas, onde a gente pensa no tamanho das pessoas. Sim. Seja em acessibilidade ou seja em outras áreas também, né? Como quando a gente pensa em como deixar os espaços de pertencimento mais inclusivos, né? Com certeza. E aí eu falo de estruturas físicas, por exemplo, como é que você tem a cadeira ou a mesa postos para uma pessoa trabalhar e render melhor. A gente já sabe que quanto mais confortável essa pessoa está, melhor ela produz, né? Então, se você chega e tem uma cadeira que tem os braços que não comportam quadris largos, isso já é, via de regra, desconfortável para pessoas gordas. E que já aconteceu comigo várias vezes, de eu entrar num banheiro e eu não conseguir fechar a porta, eu ter que me espremer para conseguir fechar a porta, porque o espaço entre a privada e a parede e a porta é muito, muito estreito, né? E isso porque a minha acessibilidade em si, ela também é colocada, né, em xeque, mas eu ainda consigo sobreviver, né, nesse espaço. Imagina as pessoas gordas maiores do que eu, que não passam. E pensando talvez neste leque de identidades ou diferentes pessoas, no seu caso você é uma pessoa negra, né? Como que é a sua experiência neste mundo como uma pessoa gorda e negra? Seria uma pretensão muito grande falar dessa comunidade como um todo, afinal, como você mesmo disse, a gente é muito plural, mas quando a gente fala de grupos subrepresentados, como por exemplo mulheres gordas e negras, eu penso também que a pessoa gorda, ela é sempre colocada num lugar de falha moral, ou seja, ela carrega consigo vários estereótipos, como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que falhou na saúde, que ela não merece ser amada, que ela não merece ser desejada. Isso impacta as pessoas profissionais gordas e negras de forma abissal, porque no final das contas a gente também tem que conviver com o racismo estrutural que limita os acessos desde já, né? Então a gente já entra muitas vezes perdendo oportunidades, sabendo que pessoas pretas como eu já tem que muitas vezes dar muito melhor de si, tem que fazer muitas vezes mais do que qualquer outra pessoa não negra, muitas vezes para conseguir acessos, né? E digo que sou uma pessoa que pude ter muitos acessos por ter um tom de pele clara e ser uma gorda menor, então imagino que para pessoas maiores e pessoas negras de pele retinta é ainda mais difícil. E qual que você acha que seria o papel das empresas, pensando nisso, pensando a questão da produtividade e da inclusão de pessoas gordas, já pensando justamente em aceitá-las como elas são? Primeiro de tudo, a pessoa pode dar um Google, fazer uma bela de uma pesquisa e começar a entender
desde o seu início, né? Quando a gente fala de inclusão, principalmente, desde os processos mais básicos de identificação desses problemas, né? De reconhecer esses viés inconscientes, essas limitações, buscar por referências de pessoas gordas que falam de uma multitude de, enfim, de coisas, desde saúde, empregabilidade, a dança, o esporte. A gente tem uma série de referências muito boas, que eu até posso deixar depois pra gente colocar nas descrições como boas referências. Mas eu acho que um trabalho muito importante, por exemplo, é saber reconhecer que existe ali um viés inconsciente, né? Por que quando eu olho uma pessoa gorda incomoda tanto? Será que é porque me ensinaram que ser gordo é ruim? Que ser gordo é ser uma pessoa preguiçosa, uma pessoa desleixada? Pera, acho que isso não faz sentido, né? Se eu tô avaliando uma pessoa num processo de seleção, ela não tá sendo avaliada porque pela forma como ela se veste, ou a forma como ela usa o cabelo, ou o tamanho do corpo dela, e sim pelas habilidades, competências, né? Então, usar metodologias de recrutamento muito embasadas em dados e também em competências, né? Como é que a gente analisa as competências que a gente precisa. E, claro, uma organização diversa, ela com certeza vai ser de maior performance, né? Isso não sou eu que tô falando, são estudiosos. Os dados tem a ver também com se questionar, né? Muitas vezes a gente tenta ir no dado, mas o nosso instinto, por conta de termos aprendido a vida inteira que algo está errado, é difícil da gente repensar isso. Então, acho que... E até pra mim mesma, enquanto uma pessoa gorda e negra, tive que perpassar por várias dessas fases de autoconhecimento e também reconhecimento de vieses limitantes, né? Com relação à sociedade e outros grupos subrepresentados também. E aí, lógico, essa é uma fase inicial, né? E é muito importante saber que quando essa pessoa está integrada a esse seu ambiente, seja corporativo, seja pessoal, será que a gente está dando condições de igualdade para que essa pessoa possa se sentir confortável e produzir? Então, será que os meus móveis, será que o meu maquinário, será que qualquer que seja a função da sua empresa, ela está adaptada também para essas pessoas, para que elas se sintam confortáveis, para que elas não se sintam constrangidas ao, enfim, a se sentar na sua mesa ou no refeitório? Ou será que toda essa população também está compreende que fazer comentários gordofóbicos na hora do almoço são altamente, enfim, agressivos e violentos para pessoas gordas? Até né? os comentários que a gente faz para nós mesmos, né? Porque todo mundo faz comentários sobre si mesmos achando que é só uma questão pessoal e própria, mas quando as pessoas ouvem esses discursos sendo reproduzidos, isso pega, né? E toda essa penalização, né? Eu trouxe muito dessa questão do refeitório, porque já passei por isso várias vezes durante a minha carreira, em que você tá lá no buffet, tá se servindo ali, coloca a sua saladinha, aí você vê que tem uma lasanha gostosa e alguém fala assim, nossa, que crime isso daqui. Não, ninguém vai ser preso por comer um pedaço de lasanha, sabe? Isso pra uma pessoa que pode estar com algum transtorno alimentar, pode ser um hipergatilho. Né? Então é muito importante a gente ser consciente à nossa volta, né? A gente não gostaria de ser desrespeitado. Por que eu vou desrespeitar alguém também? Especialmente também em instâncias mais gerais, né? Eu tenho visto em muitos eventos, por exemplo, a pessoa abrir o evento fazendo uma piada sobre si mesma, sobre ter engordado na pandemia, por exemplo, ou algo que tem a ver com isso, super emagrecer, depreciativo. engordar. Falar do corpo, mesmo que seja o seu, de uma forma depreciativa, é muito demodê. E é muito ofensivo para as pessoas gordas ou pessoas que têm algum tipo de distúrbios alimentares que podem colocar, enfim, em risco a gordofobia. Eu sigo muitas estudiosas, muitos profissionais da saúde, como por exemplo a Gabi Menezes, que é uma psicóloga que estuda distúrbios alimentares, e ela fala que a gordofobia mata. Então é muito importante a gente buscar essas referências, entender por que elas são importantes ainda, sobretudo no Brasil, onde a gente tem uma massiva maioria de pessoas que são gordas, né? E ser gordo não é ofensa pra ninguém, não deveria ser. Lu, muito obrigada pela sua presença no Ouça Mais Alto. Tô muito feliz de ter você aqui. Foi um prazer, muito obrigada. Caio, aqui pensando um pouco no que a gente está discutindo sobre empresas, por que você acha que as empresas ainda não estão conversando tanto sobre gordofobia quanto de outras pautas? É muito difícil acessar esses lugares também. Acho que, de certa forma, as pessoas veem essas pessoas
como inferiores realmente, assim, sabe? Ou acreditam de certa forma que elas vão mudar em algum momento. Eu ouvia muitas vezes assim: "Ai, você precisa falar mais nas reuniões, você precisa se impor mais. A gente quer te ouvir, você é tão maravilhoso". Só que ao mesmo tempo eu estava me sentindo desconfortável na cadeira. Eu estava Hum. sentindo dor, eu tinha medo. Então, como que eu vou ser o melhor profissional que eu posso ser? Como eu vou realmente mostrar a minha capacidade, toda a potência que eu sou, quando eu tô passando por coisas muito solitárias, quando eu tô com uma narrativa, uma jornada dupla, assim, acontecendo comigo que ninguém sabe. Então, eu acho que ter esse canal de comunicação também é muito importante, porque isso libera a gente também, de alguma forma, de colocar pra fora, porque sem esse medo de ser julgado. A questão do uniforme que a gente falou também faz muita diferença, porque a gente, no final das contas, quer se sentir como qualquer outra pessoa da empresa, sabe? A gente quer se sentir parte daquilo e não diferente. Elevador, muitas vezes na empresa que eu trabalhava, quando eu tava no elevador, muitas pessoas não entravam no elevador. Ou por incômodo, ou por medo. Então, parece sempre que você é uma pessoa que não merece estar naquele espaço, né? E muitas pessoas falam sobre o corpo de pessoas gordas de uma forma muito assim, natural e do nada, num café da tarde. O home office foi bom também por causa disso, por evitar esse tipo de comentário. A maior violência era na hora do almoço, né? Ai, você vai comer isso? Nossa, mas é por isso que tá gorda. Ai, mas você tá de dieta? Então é isso, o nosso corpo é domínio público e é comentado. Então, com certeza o home office é muito mais tranquilo pra pessoa gorda, que ela tem conforto, ela não precisa comer escondida, ela pode comer o que ela quer sem ser comentada, ela pode comer saudável sem alguém perguntar se ela tá fazendo dieta, entende? Pra você ter uma ideia, nessa empresa, muitas vezes eu comia até a comida gelada, porque eu não queria ficar parado esquentando no micro-ondas o meu almoço, porque com Hum. certeza alguém iria falar alguma coisa. Então eu já pegava a comida gelada mesmo, eu nem colocava na geladeira quando chegava de manhã, mas por muitas vezes eu comi comida gelada pra não ter que ficar naquele espaço coletivo, naquela expectativa de ouvir algum comentário, alguma coisa. Então a gente acaba naturalizando esse tipo de coisa. Eu comia comida gelada pra não passar por essa situação, sabe? Eu esperava todo mundo sair primeiro nas reuniões, eu sempre era o primeiro a chegar, eu nunca queria ter esse impacto das pessoas me verem, sabe? Quando já tava todo mundo na sala, porque eu sabia que isso acabava ativando alguns gatilhos e muitas inseguranças pra mim. Até mesmo a questão de suor também, do ar-condicionado, por exemplo. Se eu sentisse, por exemplo, eu tinha muita vergonha de estar inseguro, nervoso, porque eu transpirava um pouco mais e as pessoas já olhavam automaticamente pra mim com uma outra cara, sabe? Então são muitas camadas que as pessoas não fazem ideia, especialmente nesse ambiente corporativo também, sabe? Porque a pessoa ela não chega nesse lugar. Se tiverem que dar um conselho cada um de vocês para pessoas que querem ser melhores aliadas e que estão começando a entender essa jornada, o que vocês falariam? E isso só acontece com muita empatia e com muita vontade de incluir verdadeiramente, sabe? Acho que a inclusão verdadeira é aquela inclusão que faz com que você se sinta bem, se sinta confortável, e não só aquela inclusão que é bonito só pra foto, sabe? Chandra, qual que é o seu conselho? Olha, eu gosto de ser bem direta. Façam o mínimo. Escutar tudo isso que a gente está falando aqui, trazer para a empresa de vocês realmente diversidade, sabe? Diversidade não é uma coisa vertical, pode ser uma coisa horizontal, entendeu? Então trazer não só pessoas gordas, mas pessoas de todos os tipos. Muito obrigada. Beta? Quando a gente fala de diversidade, a gente fala que todos precisam estar ali. E não é porque a gente quer ser bonitinho, fofinho, bonito, lindo, mostrar na campanha de publicidade de diversidade. A gente está falando de diversidade porque é importante que uma empresa tenha o mínimo refletir o que é a sociedade. Se a gente está com uma empresa falando para uma sociedade que no Brasil tem maioria de pessoas negras, e aí você entra num lugar e só tem pessoas brancas, ou de 100 pessoas, 2 pessoas são pessoas negras, alguma coisa está desalinhada. A gente desnaturalizar o olhar é a gente parar de olhar em volta e achar tudo natural. A gente achar natural só ter gente branca no lugar. A gente achar natural só ter gente magra no lugar. A gente achar natural só ter gente cis ou hétero num lugar.
A gente começa a treinar, a gente começa a se incomodar a hora que a gente destreina o olhar a achar que isso é uma coisa normal. Incrível. Não tenho nada para adicionar, acho que só falaria talvez para pessoas que estão tentando ainda entender isto, porque eu sei que é difícil para as pessoas entrarem neste tema sem ter pensado nisto antes. Procurem se informar pensando em dados, né? E pensando justamente nessa falta de dados que muitas vezes tem, mas com os poucos dados que a gente tem, a gente já sabe que isto é um problema. Então, só posso encorajar as pessoas ouvindo a que saibam mais de vocês também. Então, Chandra, adoraria que você nos contasse onde a gente pode achar o Movimento Corpo Livre. Então, até para você já começar a treinar o seu olhar, mudar, começar a se reconhecer no outro, a ver pessoas parecidas com você. Encontra a gente no Instagram, @Movimento Corpo Livre. Tem as nossas redes pessoais também, o meu é Alexandrismos. E tem também o time Corpo Livre, se você quer pensar de outra maneira o exercício, se você quer se exercitar porque você se ama e não porque você quer, se você se odeia, porque você quer mudar o seu corpo. Se você quer olhar o exercício de uma outra maneira, também pode procurar a gente lá no time Corpo Livre. Tem também a minha rede pessoal, que é @BetaBoechat. E tem... E a minha também. Caio Revela. E somos pessoas gordas diferentes que abordam temas diferentes. É muito legal você ver essas perspectivas, né? Esse orgulho que vocês falaram do movimento que vocês criaram e de como vocês se apresentam aqui, é o orgulho que eu sinto de ter entrevistado vocês hoje. Então, muito maravilhosa. obrigada. Obrigada, sua linda. Muito obrigada por tudo, por todo o trabalho que vocês fazem e por terem vindo hoje para o Ouça Mais Alto. E muito obrigado ao Google por ter aberto essa oportunidade pra gente. Porque Chique. a gente sabe que essa é uma empresa que lidera muito a cultura, então a gente está falando sobre isso, é fundamental. E que isso possa chegar em muito mais gente, que esse movimento também possa ir disseminar essa sementinha da mudança para que a gente possa ter uma sociedade minimamente mais acolhedora, mais diversa, e que a gente possa realmente trabalhar para a felicidade de todo mundo. Porque no fim das contas, corpo livre é pra todo mundo que tem um corpo. Então é pra todo mundo. E muito obrigada a você que escutou até aqui. Até o próximo Ouça Mais Alto.